tv.jus, canal aberto com a justiça. Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro. Entra no ar a tv.jus. Veja os destaques desta edição. Tribunal do Júri condena um réu e absolve 2 no caso da chacina de Matupá. Magistrados aprimoram conhecimento na área de direito penal econômico. O juiz ele tem que ser polivalente, mas ele tem que entender de todas essas áreas. Isso demanda estudo. Tem a agenda das turmas de câmaras. E hoje é dia do quadro Judiciário de A a Z. Os detalhes agora na tv.jus, canal aberto com a justiça. Um réu foi condenado e 2 absolvidos no caso da chacina de Matupá, quando 3 homens foram mortos por moradores na década de 90. A primeira sessão de julgamento durou 18 horas. Além dos réus, foram ouvidas também testemunhas. Já era madrugada quando o magistrado Tiago de Souza Nogueira de Abreu anunciou a decisão. Vladimir Pereira Bueno foi condenado a 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática de homicídio. Ainda este mês serão realizadas mais 3 sessões de julgamento deste caso. 4 turmas de câmaras cíveis e criminais têm pauta nesta quinta-feira. Acompanhe. A primeira turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado se reúne no plenário 1 às 2 horas da tarde, sob a presidência do desembargador Orlando de Almeida Perry. Integram também a sessão os desembargadores Guiomar Teodoro Borges, Clarice Claudino da Silva, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Marcos Machado, Pedro Sakamoto e João Ferreira Filho. E ainda os juízes Marilson Andrade Adário e Alberto Pampado Neto. Estão previstos 21 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A segunda turma de câmaras cíveis reunidas de direito privado se reúne às 8h30 da manhã no plenário 3, sob a presidência do desembargador José Ferreira Leite. Integram também a sessão os desembargadores Juraci Persiani, Carlos Alberto Alves da Rocha, Marcos Machado, Sebastião de Moraes Filho, Guiomar Teodoro Borges, Dirceu dos Santos, Pedro Sakamoto e Maria Erotides Knaip Baranjak. E também os juízes Marcelo Souza de Barros e Elinaldo Veloso Gomes. Estão previstos 22 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A turma de câmaras cíveis reunidas de direito público e coletivo se reúne no plenário 4 às 2 horas da tarde. Quem preside a sessão é o desembargador José Tadeu Cury. Também fazem parte da sessão os desembargadores Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Márcio Vidal, José Silvério Gomes, Maria Erotides Knaip Baranjak, Juraci Persiani, José Ferreira Leite e Luiz Carlos da Costa. E ainda os juízes Antônio Horácio da Silva Neto, Marcelo Souza de Barros e Vandimara Zanolo. 65 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar. A turma de câmaras criminais reunidas também se reúne às 2 horas da tarde no plenário 2, sob a presidência do desembargador José Jurandir de Lima. Integram também a sessão os desembargadores Manuel Ornelas de Almeida, Paulo da Cunha, Luiz Ferreira da Silva, Alberto Ferreira de Souza, Rui Ramos Ribeiro e ainda os juízes Graciema Ribeiro de Caravelas e Rondon Bacil Dauer Filho. Estão previstos 35 processos na pauta geral, além da pauta complementar. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, no link Serviços. Judiciário de A a Z. A senhora sabe me dizer o que é magistrado? Não. Você sabe falar para mim o que é magistrado? Não sei. Magistrado é uma pessoa formada, né? Seria exatamente isso? Magistrado é uma pessoa que é concursado em alto nível, né? Em alto nível, né? Magistrado, né? Ele pode ser um juiz, pode ser esse desembargador, então ele é magistrado, né? Magistrado designa a autoridade judiciária a que se comete o poder de julgar as questões jurídicas. A atuação nossa, a atuação perante a sociedade, nós temos a garantia constitucional de exercer a nossa função, que é julgar, que é definir, dirimir os conflitos existenciais na sociedade. Judiciário de A a Z.
Direito Penal Econômico. Este foi o tema de um curso de capacitação oferecido aos magistrados de Mato Grosso. Eles puderam aprimorar os conhecimentos sobre as penas aplicadas a esse tipo de crime. Globalização e efeitos sobre o direito penal, percepção social e causas do crime econômico. O doutor Tiago Butino do Amaral vem direto da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro para a Escola da Magistratura para levantar discussões atuais que afetam diretamente os juízes mato-grossenses, principalmente os que se encontram em região de fronteira. Não se trata especificamente de evasão de divisa. Cáceres, como você disse mesmo, é realmente uma comarca que fica a 100 quilômetros da divisa com a Bolívia. E nessa fronteira realmente tanto circula dinheiro de um lado para o outro, quanto o tráfico de droga, fomentando o tráfico de droga e mais ainda, às vezes, veículos furtados do Brasil, que é levado para a Bolívia justamente para fazer essa permuta com a cocaína. A evasão de divisas, um passo para a lavagem do dinheiro ilícito, foi um dos temas em pauta. Crime difícil de ser descoberto, porque ela é um crime invisível. Você não vê como vê um furto, como vê um homicídio, enfim, como vê o tráfico. Mas não significa que ela não possa ser descoberta. A ideia da gente conversar com os juízes sobre lavagem é porque eles entendam um pouco melhor como funciona o processo de lavagem e consigam identificar em situações cotidianas esses processos de lavagem. A oportunidade de viajar por universos tão distintos do conhecimento anima os magistrados que se deparam com a diversidade de litígios diariamente. O juiz ele tem que ser polivalente, mas ele tem que entender de todas essas áreas. Isso demanda estudo. E o direito penal e econômico, nesses 2 dias, essa capacitação nessa área, nos mostra exatamente isso. Porque nós estamos vendo aqui crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica. São situações que, no dia a dia, o juiz que oficia diante do direito penal, oficia em vara criminal ou em vara única, que tem jurisdição criminal, ele pode se deparar com situações desse tipo. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da noite, na TV Assembleia. Até amanhã.